Bom dia, pessoal. Eu resolvi gravar novamente a correção de simulado e aquelas peças que eu fiz uma pequena revisão. A minha conexão estava muito ruim na quarta-feira e na hora que eu fui assistir o vídeo, eu vi que várias partes ficaram cortadas. Então, por isso, eu resolvi fazer uma nova gravação, tá? Eu espero que ajude aí no estudo para a nossa prova de segunda-feira. Então, vamos começar fazendo uma revisão do simulado pré-prova que eu apliquei na quarta-feira, que era um simulado para identificar as estruturas apontadas. Então, nessa primeira peça, nós temos no alfinete verde o sulco lateral e o alfinete rosa, o hemisfério cerebelar direito. Lembrando que na prova tem que colocar qual hemisfério cerebelar que está apontado, se é o direito ou se é o esquerdo. Então, aqui nós temos hemisfério cerebelar direito e o sulco lateral. Próxima imagem. Alfinete rosa, cauda equina e o alfinete verde, fissura longitudinal do cérebro. Fissura longitudinal do cérebro e cauda equina. Próxima peça. Alfinete rosa, quiasma óptico. Alfinete verde, pedúnculo cerebelar médio. Lembrem-se que nós estamos numa peça com uma vista anterior, tá? Então, na vista anterior, em relação aos pedúnculos cerebelares, nós conseguimos ver apenas o médio, tá? E as estruturas que estão relacionadas com o diencéfalo numa vista anterior, nós conseguimos visualizar o quiasma óptico, que está aqui apontado, posterior a ele o infundíbulo, e mais posteriormente nós temos os dois corpos mamilares, tá? Mais lateralmente aqui, os pedúnculos cerebrais. Próxima imagem, alfinete verde, corpo caloso, alfinete rosa, o bulbo, corpo caloso e o bulbo. Próxima peça, alfinete verde, gânglio espinal ou gânglio da raiz dorsal, em rosa, nervo espinal. Lembrando que tem que colocar o nome completo, tá? Não basta colocar apenas gânglio, que era o gânglio espinal ou gânglio da raiz dorsal. O nervo também, nervo espinal, tá? Se na pergunta, na questão da prova, tiver também qual a função do nervo espinal, nervo misto, tá? E as raízes, se tiver marcado aqui, qual a estrutura apontada? Raiz ventral, função motora. Se tiver aqui, raiz dorsal, função sensitiva ou sensorial. Próxima peça, alfinete rosa, sulco mediano posterior e alfinete verde, coluna posterior. Lembrando nessa peça, se o alfinete estiver no H medular, não basta falar H medular e nem substância cinzenta. Eu quero o nome da coluna que está sendo apontada. Vocês podem até colocar H medular, coluna posterior ou substância cinzenta, coluna posterior, tá? Mas eu quero o nome da estrutura, que no caso aqui são as colunas. Mesma coisa para substância branca. Se tiver um alfinete nessa região aqui, ou mais posterior, eu não quero que vocês coloquem substância branca, eu quero que vocês coloquem, se for mais anteriormente, funículo anterior, se for mais lateralmente, funículo lateral, e se for nessa parte posterior, aí, na verdade, aqui além do funículo, tá? Eu vou querer uma informação a mais que está relacionada com os fascículos. Mais medial, o fascículo grácil, mais lateral, o fascículo cuneiforme. Próxima peça, alfinete verde, terceiro ventrículo, alfinete rosa, colículo superior, terceiro ventrículo e colículo superior. Nos colículos, eu posso cobrar também a função.
Então, se a pergunta for assim, qual a estrutura apontada? Colículo superior. Qual a sua função? O superior está relacionado com a visão. Então, qual a sua função? Visão. Se estiver no colículo inferior, a função é audição. O mesmo se aplica para os corpos geniculados. Então, se tiver um alfinete aqui, qual a estrutura apontada? Corpo geniculado lateral, função, visão. Se estiver no medial, corpo geniculado medial, função, audição. Próxima peça, alfinete verde, sulco do cíngulo. Alfinete rosa, aqueduto mesencefálico. Prestem atenção na hora de escrever as palavras, pessoal. Aqueduto, não é arqueduto, é só o aqueduto, tá? Mesencefálico. Giro do cíngulo. Outra coisa que eu vi na correção das atividades de vocês, a cauda equina. Não é cauda com L, é cauda com U, tá? Que é cauda de rabo, tá? Então, essa cauda vem de rabo de cavalo, então é cauda com U. Prestem atenção na hora de vocês escreverem as palavras corretamente. Próxima imagem. Alfinete rosa, sulco calcarino, e alfinete verde, aderência intertalâmica. Próxima imagem, alfinete rosa, giro pré-central. Giro pré-central. Olhem a posição da peça, o cerebelo está mais posterior. Então, aqui nós temos o sulco central. O giro que está na frente do sulco central é o giro pré-central. O giro que está atrás do sulco central é o giro pós-central. Aqui eu posso cobrar função também. Qual o nome da estrutura apontada e a sua função? Giro pré-central, motricidade. Se estivesse aqui, giro pós-central, sensibilidade. Alfinetinho verde aqui, tubérculo do núcleo grácil, ou apenas tubérculo grácil, como vocês acharem melhor. Se estivesse mais lateral, tubérculo do núcleo cuneiforme, ou apenas tubérculo cuneiforme, também está correto, tá? Mais medial, o grácil, mais lateral, o cuneiforme. Pronto, essas são as 10 questões que eu coloquei no simulado pré-prova. Vou projetar aqui algumas imagens para nós fazermos uma revisão da parte prática. Então, nessa primeira imagem, novamente, ó, sulco central, giro pré-central, giro pós-central. Além disso, nós temos o sulco lateral e nós temos o hemisfério cerebelar direito. Em uma vista medial, o que nós temos aqui? Sulco do cíngulo, giro do cíngulo, sulco do corpo caloso e o corpo caloso, tá? Mais inferiormente, ó, se tiver um alfinete nessa região mais arredondada, tálamo, nessa estrutura que está no centro aqui do tálamo, essa bolinha, esse círculo, aderência intertalâmica. E essa estrutura abaixo do tálamo, essa depressão, sulco hipotalâmico. A região que está abaixo do sulco hipotalâmico, hipotálamo. Relacionada aqui com o hipotálamo, quiasma óptico, infundíbulo e corpos mamilares. Na região mais posterior do diencéfalo, nós temos o epitálamo, e a estrutura que nós vimos que está relacionada com o epitálamo é a glândula pineal. Então, nesse caso aqui, se tiver um alfinete nessa estrutura, vocês podem colocar epitálamo ou glândula pineal. Vou considerar as duas colocações corretas. Aqui, ó, mesencéfalo, se tiver um alfinete, ponte, e aqui, bulbo. Aqui no meio, ó, aqueduto mesencefálico. E aqui, quarto ventrículo. Se estiver aqui um alfinete, ó, hemisfério cerebelar direito. Hemisfério cerebelar direito. Aqui, ó, posteriormente ao aqueduto, nós temos os colículos.
Mais acima, colículo superior, mais abaixo, colículo inferior. Sulco parieto-occipital, sulco parieto-occipital. E mais posterior, o sulco calcarino. Nessa peça de tronco encefálico, vista posterior. Então, o que nós temos aqui? Mais superiormente, terceiro ventrículo. Logo abaixo do terceiro ventrículo, glândula pineal. E logo abaixo da glândula pineal, nós temos os colículos superiores e mais inferiormente os colículos inferiores. Colículos superiores relacionados com a visão, colículos inferiores relacionados com a audição. Mais lateralmente, ó, de um lado e do outro, os corpos geniculados. Os mais laterais são os corpos geniculados laterais, que eles vêm lá do trato óptico, que é uma estrutura que está na região anterior, tá? Então, se vem do trato óptico, está relacionado com a visão. E mais medialmente, os corpos geniculados mediais, que estão relacionados com a audição. Em relação aos pedúnculos cerebelares, então aqui nós temos, ó, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. E nessa região aqui, ó, posterior à ponte, nós temos o assoalho do quarto ventrículo. Na região do bulbo, sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior, sulco lateral posterior. Então, aqui nós vamos ter, ó, o fascículo grácil e mais superiormente, essa região mais dilatada, tubérculo do núcleo grácil ou tubérculo grácil. Mais lateral, fascículo cuneiforme e mais superiormente, o tubérculo cuneiforme. Em uma vista anterior, já falamos dessas estruturas lá no simulado. Vamos rever, ó. Quiasma óptico, mais lateralmente o trato óptico, posteriormente ao quiasma, o infundíbulo, e posterior ao infundíbulo, os corpos mamilares. Mais lateralmente, pedúnculos cerebrais, pedúnculos cerebrais. Esse espaço entre os pedúnculos e mais posterior aos corpos mamilares é a fossa interpeduncular. Na região da ponte, ó, bem no centro, sulco basilar, e nas laterais, os pedúnculos cerebelares médios. Nessa região aqui mais inferior, o sulco bulbo pontino, e o ponto de encontro da fissura mediana anterior com o sulco bulbo pontino corresponde ao forame cego. Aqui focando mais na região do bulbo. Então, nós temos a fissura mediana anterior e mais lateralmente o sulco lateral anterior. De cada lado da fissura, nós temos as pirâmides e mais inferiormente a decussação das pirâmides. E as estruturas mais laterais e arredondadas que nós vemos aqui são as olivas. Olivas. Corte transversal da medula, coluna posterior, coluna lateral, coluna anterior, tá? Aqui nós conseguimos ver, ó, bem fácil para eu marcar o sulco intermédio posterior e o sulco mediano posterior. Aqui, ó, mais medial, fascículo grácil, mais lateral, fascículo cuneiforme. Nessa região aqui, funículo lateral, e nessa região aqui, funículo anterior, tá? Gânglio espinal, ou gânglio da raiz dorsal. Se tiver um alfinete aqui, ó, raiz ventral, se pedir a função motora. E aqui, raiz dorsal, função sensitiva. Mais lateralmente aqui, nervo espinal, função nervo misto. Essa outra peça aqui de medula tá boa para marcar o sulco mediano posterior, o sulco intermédio e o sulco lateral, tá?
Fissura mediana anterior também tá boa de visualizar aqui. As colunas posterior e anterior também. Fascículo grácil, fascículo cuneiforme, funículo lateral e funículo anterior. Gosto dessa peça aqui, ó, que ela é um corte sagital, mas um pouco mais para lateral, ele não é mediano, tá? O que que nós conseguimos ver aqui, ó? Ventrículo lateral, então bem característico, bem fácil de identificar, tá? Então, se eu marcar aqui, ventrículo lateral. Na região do tronco encefálico, nessa vista lateral, olha aqui, pedúnculo cerebelar médio, tá? Pedúnculo cerebral aqui na região do mesencéfalo e na região do bulbo, ó, oliva, bem visível, essa estrutura arredondada, tá? Oliva. E aqui o cerebelo, mais posteriormente, tá? Nesse caso aqui, hemisfério cerebelar direito, hemisfério cerebelar direito. Mostrando, ó, uma peça de vascularização do encéfalo também. Essas duas artérias aqui mais posteriores, ó, artérias vertebrais. Elas se juntam, se unem para formar a artéria basilar. A artéria basilar está aqui no sulco basilar, na região anterior da ponte, tá? Os ramos terminais da artéria basilar, ó, são as artérias cerebrais posteriores. Artérias cerebrais posteriores. Nessa região aqui, ó, seccionada, cortada, artéria carótida interna, de um lado e aqui do outro. Da artéria carótida interna vão se originar as artérias cerebrais médias, que se direcionam aqui para a lateral, ó, artéria cerebral média, e essas que vêm para a região anterior são as artérias cerebrais anteriores, tá? Nessa peça aqui, nós não conseguimos ver as artérias comunicantes. Nós conseguimos ver as artérias cerebrais anteriores, médias e as posteriores, além da artéria basilar e as artérias vertebrais. Então, aqui uma vista posterior da região da coluna vertebral, tá? E nós conseguimos visualizar aqui a cauda equina, cauda com U, cauda equina, tá bom? Nessa região, então, cauda equina. E aqui nas laterais, ó, a gente tem os nervos espinais. Nessa peça aqui, num corte coronal, numa vista anterior, ó, posso marcar substância branca, tá? E mais externamente, substância cinzenta. Então, nessa região é só falar substância branca e substância cinzenta mais externamente. E para finalizar a nossa revisão, vou usar essa peça aqui, tá? O que nós conseguimos ver aqui, ó? Giro do cíngulo e abaixo do giro do cíngulo, o corpo caloso. Entre o corpo caloso e o giro do cíngulo, a gente tem o sulco do corpo caloso. E acima do giro do cíngulo, o sulco do cíngulo. Mais posterior, sulco parieto-occipital e o sulco calcarino. Na região do diencéfalo, vou ampliar aqui, ó. O que nós temos? Ó, o tálamo, a aderência intertalâmica e o sulco hipotalâmico. Essa região abaixo do sulco é o hipotálamo, e abaixo do hipotálamo nós temos as três estruturas que estão relacionadas com ele. Mais anterior, quiasma óptico, o infundíbulo e os corpos mamilares. Conectado ao infundíbulo, ó, nós temos a glândula hipófise, número 16, glândula hipófise. Na região do epitálamo, nós temos a glândula pineal. Ó, aqueduto mesencefálico e mais inferior, o quarto ventrículo. Mesencéfalo, ponte e o bulbo, tá? E aqui o hemisfério cerebelar direito. Ainda nessa peça aqui em azul, ó, nós conseguimos visualizar o seio sagital superior e nessa região acima do cerebelo, o seio reto.
e nessa região aqui, a confluência dos seios. Pessoal, acredito que seja isso, tá? A nossa revisão. Peguem as aulas que já foram publicadas anteriormente, tá? Peguem os roteiros de aula prática. Tudo que estiver no roteiro de aula prática, eu posso cobrar na prova prática. Para a prova teórica, estudem as aulas teóricas, tá? Qualquer dúvida, procurem os monitores. Qualquer dúvida, podem me procurar também. Vou abrir um fórum no SIGA para vocês colocarem dúvidas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá no SIGA que eu entro e eu respondo, tá? É isso. Bons estudos e até segunda-feira na nossa prova.